Mas vamos então. Engraçado, né? O pastor Ebe sempre gosta de começar as mensagens dele contando uma coisa engraçada, né? Às vezes uma piada. Às vezes ele mexe com as loiras, mas eu não vou mexer com as loiras hoje, tá? E aí ele contou que estava falando de internet, né? Nós vamos ministrar a palavra agora, então você que está aí, né, doido para olhar suas mensagens, desligue seu celular, põe no silencioso, né, desconecta agora, não vai acontecer nenhuma notícia importante nos próximos 30 ou 40 minutos. Disse que o camarada estava no velório, e aí chegou, ficou agoniado, queria conectar o telefone, aí perguntou assim para algum parente do morto, disse, olha aí, graças a Deus, o pessoal está desligando o celular, ótimo, obediência. Aí ele perguntou para alguém, né, parente do cadáver, escuta, você tem aqui a senha do Wi-Fi? Aí a pessoa falou assim, rapaz, respeite o morto. Aí ele disse, é tudo junto? Então, em respeito à palavra de Deus, desliga agora, tá bom, irmãos? Daqui a pouco você liga de novo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler só o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos ler todos juntos esse texto? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez nós clamamos e pedimos com fé, que o Senhor venha, Pai, nessa noite nos encher da Tua graça, da Tua bênção. Pai, que o nosso entendimento, Senhor, seja aberto para ouvir, para entender, para compreender, e para mergulhar, Senhor, nas profundezas do Espírito Santo. Pai, que a Tua revelação, aquilo que só o Espírito Santo pode nos contar, nos dizer, nos revelar, Senhor, vem nessa noite, Senhor, e libera nesse ambiente. Senhor, declaramos que esse lugar é Teu, é totalmente reservado, separado para a Tua presença. Nós rejeitamos agora e nos opomos a qualquer ação contrária à presença bendita e bem-vinda do Espírito Santo nesse lugar. E declaramos que todos aqui, Senhor, vão receber a sua porção. Porção de graça, de fé, de alegria. Senhor, a porção que o Senhor vai compartilhar conosco hoje para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem... Amém, glória a Deus. Irmãos, a semana passada nós ministramos uma palavra cujo tema foi o poder da palavra. E hoje gostaria de falar sobre o poder do modelo. O poder do modelo. Antes que você pense que modelo tem a ver com aquelas modelos da moda, tá? Nada a ver com elas, nem com aqueles que desfilam nas passarelas. Modelo tem a ver com padrão, modelo tem a ver com algo para onde você olha. O mundo, eu creio, irmãos, clama por modelos. O mundo está clamando desesperadamente por padrões, por modelos que funcionam. Porque o mundo cansa, é lógico que eles estão aí falando de muitas maneiras, tentando redefinir conceitos e valores e princípios que são eternos, mas o fato é que todos estão em busca de algo que funciona. O modelo é como se fosse um carimbo, que você vai reproduzindo à medida em que essas impressões são feitas. Porque todos os dias, irmãos, eu e você nos encontramos com pessoas e estamos causando nelas impressões. Com as pessoas com as quais nós convivemos, família, amigos, colegas de trabalho. E eu creio que é por isso, ou pensando nisso, que o apóstolo Paulo teve coragem de dizer,
sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu creio que o desejo do apóstolo Paulo, o desejo de Deus também, não é somente que o apóstolo Paulo diga isso, porque era o apóstolo Paulo, não, ele também quer e deseja que você e eu digamos, sejam meus imitadores, como eu também tenho imitado a Cristo. Quem quer dizer isso comigo, diga amém. Claro que o apóstolo Paulo não era perfeito, ele tinha suas imperfeições também, como eu e você temos. No entanto, nós podemos dizer, e precisamos dizer, sejam meus imitadores. A questão é, onde nós encontramos esses modelos? Onde nós vamos buscá-los? Quem pode ser esses modelos para nós? Serão os artistas? Serão os atletas famosos, jogadores de futebol, outros? Serão os pensadores intelectuais? Será a mídia? Serão as novelas? O que pode nos dar esses modelos? É importante que antes que você e eu encontremos esses modelos, nos lembremos de alguns trilhos que a palavra de Deus coloca para nós. Primeiro, o apóstolo Pedro ministrando no dia de Pentecostes para aquela multidão, em determinado momento ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração perversa continua existindo até hoje. E todo o tempo, até Jesus voltar, isso vai continuar acontecendo. Uma geração má, adúltera, que dá as costas para Deus. É por isso que Paulo, escrevendo a seu filho, na fé, Tito 2,7, ele diz, em tudo, seja você um exemplo para eles. Portanto, Jesus está dizendo para mim e para você hoje também, você seja um exemplo em tudo para as pessoas que estão ao seu redor. Diga para o seu vizinho, seja um exemplo em tudo. Nós podemos ser esse exemplo. O modelo, portanto, um exemplo, portanto, é algo que precisa ser replicado, multiplicado. No entanto, se tivermos um padrão defeituoso, se tivermos um caráter defeituoso ou fora de padrão, se nós tivermos, por exemplo, um texto que tem erros de português, e a gente copia aquele texto, reproduz aquele texto, as novas impressões terão os mesmos erros, sim ou não? Por isso que nós precisamos todos os dias estar buscando em Deus, Senhor, alinha o meu modelo, alinha o meu padrão, me alinha com a palavra, eu não quero que tenha nenhuma letra errada, eu não quero que tenha nenhum padrão fora daquilo que o Senhor tem para nós, porque quando uma célula do corpo humano começa a se reproduzir de forma desordenada, isso vira o quê? Câncer. E nós não queremos ser câncer, nós queremos ser vida, nós queremos ser uma bênção para a nossa família, para a nossa sociedade. Quem crê, levanta a mão, põe alto para o céu e diga, eu quero em nome de Jesus. Mas modelo, irmãos, fala de exemplo, fala de caráter. O caráter de uma pessoa determina para onde ela vai. O caráter de uma sociedade diz para onde esse país vai prosseguir. A fibra moral de alguém, ou de uma família, ou de um país, vai determinar o futuro dessa pessoa. Portanto, assim como Deus deseja reproduzir modelos, nós precisamos saber que você e eu somos a impressão de Deus para essa geração. Diga comigo, eu sou a impressão de Deus para essa geração. Diga para o seu vizinho, você é a impressão de Deus para essa geração. Eu queria mencionar 3 coisas que têm a ver com caráter. O que é um caráter? Em que ele se baseia? Irmãos, porque hoje nós estamos vivendo o que a palavra de Deus já previa muitos séculos atrás. Um tempo em que as pessoas vão dizer que o certo é errado e que o errado é certo. De modo que isso gere uma confusão na cabeça das pessoas, para as quais não há mais modelos, porque o modelo é qualquer um que você escolha. As pessoas estão dizendo que liberdade é isso. Liberdade é você escolher o modelo que você quiser.
A liberdade é você ser o que você desejar ser. Se você nasceu homem, você pode se tornar mulher. Se você é mulher, pode se tornar homem. Se você é de um jeito, pode ser de outro. Que você é livre, irmãos, não existe liberdade. Um trem só tem liberdade se ele andar em cima dos trilhos. Se você tirar uma composição de trens dos trilhos e colocar na terra, ele não anda, não sai do canto. Liberdade só existe, escute isso. Você e eu só temos liberdade se nós andarmos nos trilhos da liberdade da palavra de Deus para nossas vidas. Portanto, caráter tem a ver com 3 coisas: integridade, pureza e exemplo. Diga comigo: integridade, pureza e exemplo. O pastor Larry Stockstill, ministrando sobre esse assunto, lá no congresso, ele falou o seguinte: primeira coisa que eu e você precisamos caminhar é no quesito da integridade. O que é integridade? Integridade é a coragem que você e eu temos que ter de fazer a coisa certa. Estamos vivendo uma crise no nosso país, uma crise moral, onde os nossos dirigentes, de que deveriam dar o exemplo, estão dando um mau exemplo. Mas não somente são eles que estão dando um mau exemplo, nós muitas vezes estamos dando também. Aliás, alguém já disse que todo povo tem um governo que merece. Outros já disseram que o governo é um reflexo, a fibra moral de um governo ou de um congresso nacional num país democrático é o resultado, é o reflexo da fibra moral desse povo. Irmãos, infelizmente, eu creio que isso é verdade, em parte, é claro, porque eu não compactuo e você também não vai compactuar com as coisas que a palavra de Deus condena. Quem está comigo, diga amém. Portanto, integridade é algo que se busca hoje. Não se engane. Por mais que você veja as coisas a galera do vamos levar vantagem em tudo, ou a galera do todo mundo faz, vamos fazer também. Por mais que essa turma pareça ser até a grande maioria, não se engane. Em todo lugar dessa terra, nas empresas, nas organizações, todo lugar existe alguém precisando de alguém íntegro. Integridade é uma moeda muito valiosa. Não negocie sua integridade com coisa alguma. Integridade é a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo você. Isso é integridade. É você saber que integridade tem a ver com todo, com algo que está completo. Ele não está faltando pedaço nenhum. Por exemplo, você pega um bolo e o bolo está completo, ele está íntegro, ele está completo, ele está todo completinho ali. Mas se alguém partir um pedaço daquele bolo, ele não é mais íntegro, ele está faltando um pedaço. Portanto, integridade tem a ver com essa plenitude, algo que está completo, não falta nada. Nós procuramos, o mundo continua procurando, e nós cremos que esse é um tempo de se procurar homens íntegros, como Jó, como Daniel, como José, homens que não vão negociar sua integridade nem por prazer, nem por dinheiro, nem por coisa alguma nesse mundo, porque sabem que tem um Deus que está vendo e sabem que são um modelo a ser replicado na sociedade. E quem está comigo, diga amém. Mas você precisa ter integridade em algumas áreas. 3 áreas eu quero mencionar para você. Primeiro, integridade nas finanças. Irmãos, o modo como você lida com finanças diz muito da sua integridade. A maneira como você lida com isso. A maneira como você lida com o dinheiro. A Bíblia diz que nós somos mordomos daquilo que Ele nos deu. Por isso que dizimar não é uma opção sem consequência. Dizimar é algo que você está dizendo para Deus: Senhor, eu sou mordomo realmente. Eu estou provando que eu sou mordomo daquilo que Tu tens me dado. Finanças é algo, irmãos, que é tão sério, que Ananias e Safira morreram por causa da mentira que cometeram. Você recebe troco a mais, por exemplo, e diz que foi Deus que deu porque você estava precisando. Você já viu a história daquele irmão que comprou uma geladeira? Não vou dizer o nome do santo, só o milagre, tá? O irmão chegou, comprou uma geladeira daquela pequenininha, só tinha dinheiro para comprar de 200 litros. Aí a loja foi entregar,
chegou na casa dele, entregaram uma duplex, 440 litros, aquela enorme. E ele todo feliz, dizendo, olha, irmãos, Deus viu que eu precisava de uma geladeira maior. Aí uma falou assim, mas posso dizer o nome, né? Não devo. Mas, meu irmão, isso não foi um erro, né? O cara se enganou. O cara que entregou a geladeira pode ter se enganado. Ele falou, não, meu irmão, bênção não se discute. Se ele errou, eu não sei. Eu só sei que bênção não se discute. Eu vou acrescentar para você, integridade também não se discute. Ligue para lá, para a loja e diga, vocês me entregaram uma geladeira que eu gostaria muito de ter, mas eu não comprei essa geladeira. Vou vir aqui buscar e trazer a minha. Isso é ser modelo, as pessoas estão esperando isso de você. Não seja como todo mundo. Daniel foi investigado por todos os seus inimigos. Escacaviaram a vida dele de trás para frente, de frente para trás. Não encontraram nada, sabe por quê? Porque ele era íntegro e era fiel. Integridade nas finanças. Integridade, segunda coisa, integridade na palavra. Você é fiel na palavra? Você cumpre o que você diz? Ou você é do tipo que diz, vamos fazer assim, mas não está nem aí se vai dar certo ou não. Nossos pais nos contam do tempo em que os negócios eram feitos com um aperto de mão. Aliás, alguns diziam assim, a gente fazia no fio do bigode. Tirava um fio do bigode e está aqui. Que é a garantia de que eu vou cumprir a minha palavra. E sabe, irmão, não havia nenhuma possibilidade naquela época de se pelo menos pensar em que esse compromisso não fosse cumprido. Não havia essa possibilidade. Não havia essa opção. A palavra empenhada era garantia. Portanto, integridade, irmãos, é fazer promessas e cumpri-las. Você não é obrigado a fazer nenhuma promessa para ninguém. Você faz se você quiser. Mas no dia que você fizer uma promessa, cumpra. Você é homem, você casou com sua esposa e um dia você disse lá no altar, eu vou amar essa mulher até que a morte nos separe. Esse é um compromisso que eu e você vamos cumprir até o fim da vida. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vai ter um bando de homens sem vergonha, que não se lembra mais do compromisso, que está aí toda hora quebrando seu compromisso. Homens sem integridade, nós buscamos, o mundo clama por homens com integridade, para manter seu compromisso, manter sua aliança, manter sua palavra. Você fala e vai acontecer, se você não pode cumprir, você vai lá se desculpar. Você marcou um compromisso, querido. Você marcou horário, depois daquele horário, aquele horário não é mais seu. É seu e da pessoa com quem você marcou. Mas tem gente que marca, não vai, não dá notícia, se atrasa. Irmão, isso é uma vergonha. Isso é falta de caráter, isso é falta de integridade. Você nem ao menos pega um telefone para dizer, escuta, querido, eu vou me atrasar, eu não vou poder ir para o compromisso. E às vezes não faz nada disso, e depois de uma semana se encontra e encontra com a cara mais lisa do mundo. Cheio de óleo de peroba. Tudo bem, como vai? Pois é, faz uma semana que eu te espero. Você marcou comigo, né? Puxa, desculpa, não deu, né? Poxa, uma semana já foi tempo suficiente para você me avisar, né? Irmãos, falta de palavra. Isso não combina com crente em Jesus Cristo, meu irmão. Isso não combina com a verdade. Mantenha sua palavra, mantenha seu compromisso. Meu avô dizia assim, você não é obrigado a marcar nada com ninguém. No dia que você marcar, você é refém, está comprometido com a palavra que você empenhou. Seja uma pessoa de palavra. As pessoas, irmãos, coisa bonita ver alguém, ouvir de alguém dizer assim, fulano disse que ia fazer isso, isso, isso. Será que vai? E o outro fala, eu sei que ele vai. Eu conheço. Essa pessoa é uma pessoa de palavra, ela não está com duas conversas, não. Ela vai cumprir o que ela prometeu, integridade na palavra. Terceiro, integridade no falar, irmãos. Integridade no falar, as pessoas perdoam, escute isso. As pessoas perdoam muito mais facilmente aqueles que erram, mas que admitem que erraram. Mas elas têm muita dificuldade de perdoar alguém que mentiu. Quando você mente, você se torna uma pessoa sem confiança.
A crise que tanto se fala no nosso país não é crise de dinheiro, é crise de confiança. As pessoas estão falando algo no microfone, numa tribuna, seja onde for, e todo mundo está perguntando, será que ela está falando a verdade? Não acredito mais no que ela fala, no que ele fala. Porque o oposto de falar a verdade é mentir, irmãos. A Bíblia diz claramente, João 8,44, que o diabo é pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. E todo mundo que se torna mentiroso se torna filho de Satanás. Mas eu gostaria muito mais de estar pregando uma mensagem como aquela de domingo passado, só de vitória para a sua vida. Mas nós temos que colocar as bases por onde nós vamos passar. Você, sua família, essa cidade, esse país precisam de homens e mulheres assim, que tenham coragem de ser honestos, porque você é honesto. Quando você erra, você não fica procurando culpados, você diz, eu errei, me perdoe. Uma pessoa que é segura de si mesma e sabe quem é em Deus, não precisa ficar mentindo, inventando história. Isso é fraqueza moral. Você errou, diga eu errei, me perdoe, me desculpe. Vamos consertar esse negócio. Você não foi, diz que ia, não foi, diga não fui. Você foi, fui. Coisa feia é a gente descobrir depois que é mentira. Estava tentando se safar, melhorar a imagem. Irmãos, misericórdia, isso nem sequer se nomeia entre nós. Diga não a isso. Integridade no falar. O mundo, irmãos, vive de contar versões. A mídia conta versões, os livros podem contar versões, as reportagens podem contar versões. Você não conta a versão, você conta a verdade. A palavra de Deus diz claramente em Mateus 5,37, Jesus diz, seja, porém, o vosso falar. Como? Sim é sim, não é talvez. E não é não, não é quem sabe. Porque o que disso passar é de quê, irmãos? Misericórdia. Saiba que todo negócio cinzento foi, mas não foi. É, mas não é. Talvez seja. Tudo isso é de procedência maligna. Isso não pode existir entre nós, irmãos. Nós somos a turma do sim, a turma do não. Nós não vamos mentir para ganhar dinheiro, nem para se dar bem em canto nenhum. Porque quem mente para se dar bem e está fazendo falcatrua para se dar bem, está dando tiro no pé. Não vai se dar bem, pode até parecer que se dá a princípio, mas isso vai morder como uma serpente no final das contas. Você não precisa mentir coisa nenhuma. Você é filha de Deus e você tem toda a provisão que você precisa. Você não precisa ficar mendigando, pedindo, implorando para os demônios te dar alguma coisa. Você não precisa disso. Você precisa e você tem o que Deus diz que você tem. Portanto, as pessoas precisam olhar para você e dizer o relato dele é verdadeiro. Pode confiar. Segunda coisa, estamos falando de integridade. Caráter tem a ver com integridade, pureza e exemplo. Segunda coisa que caráter tem a ver com pureza. Irmãos, estamos numa guerra, numa luta. Não pense que Satanás está sentado. Ele está agindo todo o tempo. Nós precisamos vigiar muito. Todo o tempo, Satanás está tentando pegar você, pegar a sua família. E nós temos olhado ao nosso redor e vemos que as marcas, as feridas, as perdas dessa guerra são visíveis. Você olha ao seu redor e vê todo o tempo isso acontecendo. Ele não poupa ninguém. Satanás não respeita criança, nem mulher, nem ancião, nada, ninguém. Ele só respeita uma coisa: o sangue de Jesus. Um homem ou mulher que está debaixo da autoridade do nome de Jesus, e está debaixo da fidelidade, ele não pode tocar, diga amém. Ele tem muitas maneiras de nos fazer tropeçar, irmãos, mas eu creio que nós estamos vivendo tempos de Sodoma e Gomorra, tempos pré-diluvianos, quando a impureza campeava por tudo que é lugar. Eu creio que a maneira preferida de Satanás para nos fazer tropeçar é de fato a impureza sexual, a luxúria, a perversão. Está por toda parte hoje. Falta de vergonha. Irmãos, terrível. Toda hora, todo momento.
Você não pode mais ligar uma TV, você não pode mais entrar na internet sem vigiar. Porque o diabo está fazendo de tudo para capturar a sua atenção. Hoje temos o tipo mais perigoso e detestável de pornografia que a gente já conheceu na vida. E está apenas a um toque do mouse. Você pode abrir agora, irmãos, qualquer site de notícias. Notícias. E você rola aquela barra, né? Vendo as manchetes. E vai aparecer alguma coisa. Alguma exposição de algum corpo feminino para chamar a sua atenção. Você, homem, principalmente, precisa vigiar. Não se engane, há uma pesquisa que no meio de pastores, tem um bom percentual de pastores viciados em pornografia. Cristãos. Foi feita uma pesquisa numa conferência, lá nos Estados Unidos, naquela conferência, 54% daquelas pessoas cristãs disseram que nos últimos 30 dias viram algum tipo de pornografia. Isso é um desastre, isso é um absurdo. Isso é o caminho para a destruição da sua própria vida. Não caia nessa armadilha, saia disso. Eu tenho aqui uma boa notícia para você. Deus nos deu o domínio próprio, o Espírito Santo está dentro de você, e você pode clamar por Ele agora mesmo, todas as vezes que você for tentado, irmãos, e olha, não tem uma pessoa nesse auditório que não já foi tentado nessa área, todos nós somos tentados nessa área, especialmente os homens, mas você tem o domínio próprio, diga comigo, eu tenho o domínio próprio. Pastor Cote diz que se você não tem domínio próprio, provavelmente você tem um demônio próprio. Então repreenda em nome de Jesus. Levante os muros da sua vida. Provérbios 25, 28 diz como a cidade que tem muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você não pode lutar contra um inimigo sem muros. Deus está chamando um povo para reconstruir os muros e os limites, para trazer segurança à sua própria vida. Quantos aqui sabem a história de Sansão? Sansão era uma lenda. Sansão era o homem mais poderoso, mais forte do mundo. E durante muitos anos ele foi uma pessoa de muita proeminência na terra de Israel. Mas o que acontece com Sansão? Ele tinha somente 3 regras muito claras. Sansão tinha 3 regras e era simples. A primeira era não toque numa uva e nem beba vinho. Nem beba nenhuma bebida forte. Segundo, não toque num cadáver. E terceiro, não corte seu cabelo. Era o voto do nazireu. E enquanto ele manteve esse voto, Deus estava lá com ele, dando a ele as vitórias, mas ele começou a negociar devagar. Você já viu aquelas pessoas que começam a negociar aqui e ali? Não, isso aqui não vale nada, bobagem. São pequenos comprometimentos. São pequenas raposinhas que vão comendo, roendo a sua vinha. E vão abrindo um buraco enorme, quando você menos espera. Em Juízes 14 diz que ele entrou numa vinha certa vez, porque estava com fome. Ali ele matou um leão. E a primeira pergunta que você pode fazer num discipulado, irmãos queridos, olha só a bênção do discipulado. Você tem um voto de nazireu que não deveria entrar numa vinha. O que você estava fazendo dentro de uma vinha? Não, porque eu estava com fome, né? Dias mais tarde ele volta, passa pelo mesmo lugar e entra de novo na vinha e vê que aquele leão que ele havia morto, havia um enxame de abelhas e tinha mel. Ele não somente tocou naquele cadáver que ele não devia tocar, mas ele pegou do mel e deu para sua família. Pergunta que se faz é, o que você está fazendo com o computador aberto, dentro do seu quarto, com a chave trancada, e você sabe que tem problema nessa área e você está sozinho dentro do seu quarto? O que você está fazendo, rapaz? Você está brincando com fogo? O que Sansão tinha que entrar de novo naquele lugar? Você não deve tocar num cadáver. O que você está fazendo tocando num cadáver, rapaz?
Você está arrumando, você está querendo problema. Não demorou muito. E ele estava com a cabeça no colo de Dalila. E ela cortou o seu cabelo e ele perdeu a sua força e perdeu os seus olhos e passou a ser escravo dos filisteus. Tem muito homem se tornando escravo do diabo, porque vai começando a fazer pequenas concessões, pequenos comprometimentos aqui, acolá. Não, isso não vale nada, que bobagem. É a mesma bobagem que levou Davi a se comprometer. Davi era sucesso, era o nome de Davi. Tudo dava certo na vida de Davi. Rei, tinha vitória para tudo que é lugar. O que ele fazia, Deus fazia ele prosperar. Um dia ele está lá olhando no palácio, né? Ele olha por cima do terraço e vê uma mulher bonita lá embaixo que esqueceu de fechar a cortina do banheiro. Não diz que Davi estava de binóculo tentando encontrar alguém, não é isso. Ele simplesmente estava lá de bobeira. Vocês sabem a história, ele se deita com essa mulher e a partir daquele dia, sua vida, sua família, o reino e a sua descendência nunca mais foram os mesmos por causa do pecado de Davi. Irmãos, pecado é coisa séria. Não brinque com isso. Mantenha a sua pureza. Jovem, escute isso, olhe para mim. O mundo está dizendo que liberdade sexual é você se deitar com qualquer pessoa e experimentar o máximo de pessoas que você quiser. Sabe como é o nome disso? Engano, mentira. Saia fora disso enquanto isso não mata você. Saia disso, mantenha a sua pureza. Tenha cuidado com os seus olhos, para onde você está olhando. Tenha cuidado para onde você está olhando. Irmãos, eu sei, e a gente ministra isso aqui várias vezes para as mulheres principalmente. Às vezes, as mulheres não usam roupas suficientes. Estou mostrando os atributos invisíveis que se tornam cada vez mais visíveis. Mulher de Deus, guarde suas partes íntimas para seu marido. Para ele você tira tudo. Mas se guarde. Para de se expor feito uma mercadoria. Você não é uma mercadoria. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é uma princesa de Deus. Portanto, quero encorajar aqui os homens a pôr um filtro na sua internet. Se você não se domina, irmão, ponha filtro. Se você se domina, ponha também. Se você não consegue ficar sozinho no lugar, sem ser tentado, então saia fora. Ah, mas eu estou com um computador, joga o computador aqui no meio da rua, joga no mar, para ele você não precisa mais de... É melhor você entrar no céu, sem internet e sem tablet, do que com tablet para ser jogado no inferno. Sabe outra coisa, querido, que vai lhe ajudar a manter sua pureza? Preste contas. Preste contas da sua vida para a sua mulher, para o seu marido e para o seu discipulador. Toda semana preste contas para ele ou para ela. Sua mulher precisa saber onde é que você anda. Seu marido precisa saber onde é que você anda, mulher. Não precisa botar rastreador não, viu? Rastreador do Espírito Santo, você já sabe, você já diz logo para ela, para ele, onde é que você foi, onde é que você está. Especialmente eu sei, irmãos, que às vezes tem situações de trabalho que a gente precisa trabalhar com homens e mulheres, e às vezes em situações de proximidade muito próxima. Infelizmente, hoje, cada vez mais nós temos mulheres cuja vida pessoal é uma lástima. Já foram rejeitadas, já se sentem mal amadas e estão em busca de intimidade. Nada mais perigoso do que isso. A Associação Billy Graham tem até hoje algumas normas de conduta, e uma delas ele diz assim: nunca esteja num lugar sozinho com uma mulher que não seja a sua. Ah, pastor, você não se garante, não? Garante não, meu irmão. Negócio de homem dizer que se garante, ou ele é ou não é. Tem nada que se garantir. Vigia, sai fora. Foge! José teve que fugir, meu irmão, porque senão, se ficasse, o negócio ia ficar difícil, irmãos. Sim ou não? Queridos, olha,
Uma das maiores bênçãos que essa igreja tem para a sua vida chama-se discipulado. Se você não está ainda, procure agora, hoje. John Wesley, um dos grandes avivalistas do cristianismo, que viveu no século XVIII, ele tinha 10.000 células espalhadas na Inglaterra. E sabe uma pergunta que eles faziam toda semana? Todos eles tinham que responder, meditar e responder essa pergunta. Qual foi a tentação que você sofreu na semana passada e como você a venceu? Porque é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado consumado. O preço de uma tentação é só a tentação. É você abrir com o seu discipulador e dizer: estou sendo tentado nessa área, ora por mim, me ajuda. Mas eu nunca vi ninguém que, ao ser tentado por alguma coisa, abre o coração, confessa a tentação. Estou sendo tentado não é só na pureza sexual, mas é nas finanças. É tentado a mentir. Tentado a entrar num negócio fraudulento. Abra. Compartilhe, peça oração. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar livramento. A Bíblia diz: confesse. Não só os pecados, confesse as tentações também. Você vai ser livre. Orai uns pelos outros. Isso é poderoso. É o poder do discipulado, irmãos. Isso vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. E por último, terceiro, estamos falando de caráter, integridade, pureza e agora exemplo. Integridade é o que nós somos quando ninguém está olhando. Pureza é termos muros e limites firmes e seguros ao nosso redor que nos guardam da imoralidade sexual. E exemplo é como somos percebidos pelos outros no nosso círculo de influência. Como é que as pessoas lhe percebem no seu nível de influência? Como é que elas lhe veem? Como é que seus filhos lhe veem? Como é que sua esposa lhe vê? Como é que seu marido lhe vê? Como seus empregados lhe veem? Estamos numa guerra, irmãos. E olha, e o caráter tem a ver com esse banco de 3 pernas. Caráter está assentado em cima de integridade, pureza e exemplo. Se faltar um desses aqui, o caráter cai. Você pode ter integridade, pureza, mas se não tiver exemplo, seu caráter é falho. Você pode ter um exemplo, porque a reputação é fácil, até certo ponto, mantê-la. Mas se você tem exemplo, é puro, mas não é íntegro, um dia a casa cai. Nós somos chamados para ter caráter em cima dessas 3 coisas: integridade, pureza e exemplo. Exemplo é um padrão. O apóstolo Paulo adverte Timóteo, seu filho na fé. 1 Timóteo 4,12, ele diz: você precisa se tornar um padrão dos fiéis. Você precisa se tornar um modelo dos fiéis. Você precisa se tornar um norte, onde a bússola desse mundo está procurando o eixo, esse mundo está procurando o eixo para onde olhar, e você é essa bússola que vai dar direção para o povo, direção para as pessoas, direção para as pessoas que estão ao seu redor. Homens santos, irmãos, não são aqueles que nunca erram. Homens santos são aqueles que, quando cometem um erro, estão dispostos a admitir e a buscar perdão. Não é aqueles que nunca erram. Isso é um conceito falso de santidade. Daniel, mais uma vez, é um exemplo disso. Daniel estava lá, no meio da maior cidade, mais corrupta, mais imoral de todos os tempos. Mas ele jamais se deixou vencer por aquela imoralidade, ou jamais deixou de ser um exemplo. Você e eu precisamos colocar ordem na nossa vida. Quero terminar, concluindo esse ponto, dizendo uma coisa: quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu um bando de gente, sem noção. Lá no Monte Sinai, Deus deu ordem, botou ordem na casa deles, deu leis. Primeira coisa que nós temos que pôr em ordem é a nossa boca.
Põe a ordem na sua boca. O que sai da sua boca? Semana passada falamos sobre o poder da palavra. Você está usando sua palavra para quê? Para abençoar ou para amaldiçoar? Para projetar seu futuro abençoado ou para amaldiçoar seu futuro? Sua palavra tem poder. Mas as palavras também revelam, mostram ou tendem a revelar para as pessoas o nível da sua espiritualidade. Embora muitas vezes não seja, mas é isso que muitas vezes acontece. Portanto, controle sua língua. Quem controla a língua é capaz de controlar todo o corpo. Segundo, põe a ordem na sua casa. Irmãos, tem casa que é uma verdadeira bagunça. Não tem hora para nada. Ninguém respeita ninguém. Não existe autoridade do pai nem da mãe. Acabou isso. Cada um faz o que quer. Não pode ser assim na nossa casa. Deus nos chamou para pôr ordem. Pai, você, marido, você, homem, você é o líder da sua casa. Põe a ordem na sua casa. Aliás, a Bíblia diz, se você não põe ordem na sua casa, você não pode pôr ordem na igreja de Deus. Se você não põe ordem na sua casa, você não pode pôr ordem em canto nenhum. Porque você é um reflexo da sua casa. Seu marido lhe respeita, sua mulher lhe respeita, seus filhos lhe respeitam. Ah, pastor, porque eles não sei mais o que fazer com esses meninos, eles não me ouvem mais. Claro, você deixou isso acontecer. Você precisa pôr ordem na sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Põe a ordem nas suas finanças. Cuidado com um demônio chamado compre, 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 compre. Aí tem outro demôniozinho menorzinho, que chega depois do lado e fala assim, você merece, você merece, você merece, você merece, você merece. Aí chega o capetinha, que é a parede dele também. Do outro lado fala assim, pague esse aumento daqui a 6 meses, 6 meses, 6 meses. E depois a confusão está feita. Saia disso em nome de Jesus. E por último, ponha a ordem no seu tempo. Você vive atrasado? Ou você já entendeu que quem é mordomo do tempo é mordomo de um recurso que somente Deus pode te dar? Nós não temos todo o tempo do mundo, nós temos o tempo que Deus está nos dando. O tempo de hoje, precioso demais. O que você está fazendo com o seu tempo? Você é daqueles que não consegue chegar no horário, num compromisso? Você é daqueles que sempre chega atrasado nos cultos? Se você não consegue chegar na hora, seu caráter precisa de conserto, você ainda é corrupto. Quero ver o governador marcar uma audiência com você e você chegar atrasado. Duvido. Então por que com o seu irmão você chega atrasado? Por que para o encontro da sua célula você chega a hora que você quer? Por que nos cultos tanto faz chegar antes como depois? Você está revelando o que é importante para você. Duvido que se aqui a gente dissesse, olha, os 200 primeiros que chegar aqui vai ganhar R$1.000 cada um. Fazia uma fila aqui na porta desde meio-dia, nem almoçar vinham, nem iam para casa. Mas essas atitudes revelam o nosso caráter. E Deus está querendo tratar o nosso caráter, irmãos. Sabe por quê? Somos uma igreja que vamos crescer muito. Pela graça de Deus. Nós vamos fazer muitos discípulos. Mas nós não queremos fazer discípulos deformados. Nós não queremos fazer discípulos como células cancerígenas. Nós vamos reproduzir discípulos que são a imagem de Jesus. De alguém que está imitando Jesus e está dizendo, pode me imitar, que vocês vão ser igual a Jesus. Somos modelos. Quem quer ser um modelo para a glória de Jesus? Fique de pé onde você está.